6 coisas poderosas para dizer a si mesmo, todos os dias, com inspiração de Deus. Napoleon Hill. Comecei a refletir sobre uma conversa que tive recentemente com alguns dos meus mentores. Falávamos sobre prosperidade, propósito e disciplina. Mas, em determinado momento, o assunto mudou completamente. Um deles fez silêncio, olhou para o horizonte e disse algo que ficou gravado na minha mente. Existem palavras que uma pessoa repete todos os dias sem perceber. Essas palavras constroem o futuro dela. Naquela mesma noite, durante minha oração, senti algo muito forte em meu coração. Como se Deus estivesse dizendo que muitas pessoas estão tentando mudar de vida sem antes transformar aquilo que dizem para si mesmas diariamente. Foi impossível ignorar essa impressão, e é exatamente por isso que este vídeo existe. Existe um motivo pelo qual um diamante passa anos escondido sob toneladas de pressão antes de revelar seu verdadeiro brilho. O carvão comum também sofre pressão, mas apenas um deles suporta o processo até se transformar em algo raro e valioso. A diferença não está apenas na pressão, está na estrutura criada durante o processo. Com o ser humano, acontece exatamente a mesma coisa. Deus não desperdiça processos. Cada desafio fortalece uma parte da sua identidade. Cada atraso molda uma virtude. Cada dificuldade desenvolve uma capacidade que talvez você jamais descobriria vivendo apenas dias fáceis. Napoleon Hill dedicou décadas estudando alguns dos homens mais extraordinários da história. Ele percebeu que existia um padrão invisível ligando empresários, inventores, líderes e pessoas que construíram fortunas aparentemente impossíveis. Nenhum deles começou rico. Nenhum deles começou poderoso, mas todos aprenderam primeiro a dominar aquilo que acontecia dentro da própria mente. Eles entenderam que antes de conquistar o mundo, precisavam conquistar a si mesmos. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando para muitas pessoas hoje. Elas trabalham muito, estudam bastante, oram, tentam, persistem, mas continuam repetindo diariamente frases que enfraquecem a própria alma. Eu não consigo. Nunca dá certo para mim. Minha vida é difícil. Não nasci para isso. Sem perceber, transformam essas palavras em decretos. A Bíblia ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. Napoleon Hill ensinava que qualquer pensamento repetido com emoção suficiente acaba encontrando uma forma de se tornar realidade. Quando unimos essas duas verdades, percebemos algo extraordinário. As palavras que você diz para si mesmo todos os dias estão construindo o seu amanhã. Talvez seja por isso que Deus tenha colocado este vídeo diante de você exatamente agora. Não acredito em coincidências quando o assunto é crescimento espiritual. Acredito em direção, em preparação, em propósito. Porque sempre que Deus deseja levar alguém para um novo nível, Ele começa transformando a maneira como essa pessoa pensa. E quando a mente muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, os hábitos mudam. Quando os hábitos mudam, o destino inteiro começa a mudar. Hoje quero compartilhar 6 afirmações poderosas, inspiradas nos princípios de Napoleon Hill e fortalecidas pela confiança em Deus. Não são frases mágicas, não são fórmulas instantâneas. São declarações capazes de reorganizar sua mentalidade todos os dias, preparando você para viver uma realidade completamente diferente. Enquanto muitos esperam que a vida mude para depois acreditar, os grandes vencedores fazem exatamente o contrário. Eles acreditam primeiro, agem depois e finalmente veem os resultados aparecerem. Fique comigo até o final, porque a 6ª declaração talvez seja a mais importante de todas. Ela possui o potencial de transformar completamente a maneira como você enfrenta desafios, oportunidades e até mesmo aquilo que você acredita ser impossível. E, no momento certo deste vídeo,
Quero que você escreva nos comentários qual dessas declarações mais tocou o seu coração. Pode ser exatamente a mensagem que outra pessoa precisava ler hoje. A primeira afirmação parece simples, mas, quando compreendida profundamente, muda completamente a forma como você enfrenta a vida. Deus está preparando em mim a pessoa capaz de receber aquilo que estou pedindo. Repita isso todos os dias, não apenas com os lábios. Repita até que sua mente aceite essa verdade. Porque a maioria das pessoas acredita que Deus trabalha apenas nas circunstâncias. Mas quase sempre, Ele trabalha primeiro na pessoa. Imagine um agricultor que recebe a melhor semente do mundo. Se o solo estiver duro, cheio de pedras e sem preparo, aquela semente não produzirá quase nada. Agora imagine outro agricultor que passa semanas preparando a terra. Remove as pedras, corrige o solo, aduba. Espera o momento certo. Quando a mesma semente é lançada, o resultado é completamente diferente. A promessa era a mesma. A diferença estava na preparação. É exatamente assim que Deus trabalha conosco. Muitas vezes você está orando pelo negócio, pela promoção, pela casa, pela empresa, pela liberdade financeira. Mas Deus está olhando para algo muito maior. Ele pergunta silenciosamente: você já se tornou a pessoa capaz de administrar aquilo que está pedindo? Napoleon Hill descobriu esse padrão ao estudar centenas de milionários. Nenhum deles permaneceu pequeno depois que desenvolveu uma identidade grande. A riqueza nunca foi apenas dinheiro, foi consequência da transformação interior. Andrew Carnegie não começou administrando impérios. Primeiro aprendeu disciplina, depois liderança, depois responsabilidade. Só então vieram bilhões. Henry Ford não construiu uma indústria porque teve sorte. Antes disso, suportou fracassos, críticas, falências e humilhações que poucos suportariam. Cada derrota estava formando um homem maior. E somente depois apareceu a oportunidade. Perceba algo extraordinário. Talvez Deus ainda não esteja atrasando sua bênção. Talvez esteja acelerando sua preparação. Porque uma bênção entregue antes da maturidade pode se transformar em destruição. É por isso que algumas portas permanecem fechadas. Não porque Deus disse não, mas porque ainda está lapidando quem irá atravessá-las. Volte ao exemplo do diamante. O carbono comum jamais escolheria passar por milhares de atmosferas de pressão. Mas sem essa pressão, ele nunca deixaria de ser apenas carvão. A pressão não era punição, era transformação. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase. Dias difíceis, pouco reconhecimento, muito esforço, resultados pequenos. Mas tudo isso pode estar fortalecendo estruturas invisíveis que sustentarão a prosperidade futura. Por isso, a primeira declaração possui tanto poder. Quando você diz: Deus está preparando em mim a pessoa capaz de receber aquilo que estou pedindo, você deixa de reclamar do processo e começa a agradecer pela preparação. Sua mente muda, sua postura muda, suas decisões mudam. Você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que Deus está desenvolvendo dentro de mim através disso? Essa única mudança de perspectiva elimina grande parte da ansiedade. Porque você entende que nada está perdido. Tudo está sendo construído. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou até maior. Mas apenas quem permanece firme durante o processo consegue colher essa semente. E existe algo ainda mais profundo. Quando você acredita que Deus está formando uma versão melhor de você, automaticamente passa a agir de forma diferente. Você estuda mais, controla melhor suas emoções, administra melhor seu tempo, escolhe melhor suas companhias, cuida melhor da sua saúde, tudo isso sem perceber,
porque sua identidade começou a mudar. A prosperidade sempre acompanha uma identidade fortalecida, nunca o contrário. Talvez hoje Deus não esteja apenas respondendo suas orações. Talvez Ele esteja transformando você na própria resposta que procurava. E quando essa transformação estiver completa, muitas das portas que hoje parecem fechadas simplesmente começarão a se abrir naturalmente. Continue comigo, porque a segunda declaração consegue romper uma das maiores prisões mentais que impedem milhares de pessoas de viverem aquilo que Deus preparou para elas. A segunda declaração pode parecer ousada no começo, mas quando você entende seu verdadeiro significado, percebe que ela muda completamente sua relação com o medo. Eu fui criado para crescer, não para viver limitado. Repita isso todas as manhãs. Repita antes de dormir. Repita sempre que a dúvida tentar ocupar espaço dentro da sua mente. Porque existe uma diferença enorme entre viver com humildade e viver acreditando que nasceu para permanecer pequeno. Muitas pessoas confundem conformismo com gratidão. Acham que sonhar grande é orgulho, que desejar prosperidade é egoísmo, que querer uma vida abundante significa afastar-se de Deus. Mas observe a própria natureza. Uma árvore jamais pede desculpas por crescer. Um rio nunca diminui seu fluxo para não incomodar outros rios. O sol nunca deixa de nascer porque algumas pessoas preferem a escuridão. Toda a criação aponta para crescimento, para expansão, para multiplicação. Então, por que justamente o ser humano deveria acreditar que nasceu para permanecer limitado? Napoleon Hill dizia que toda realização começa com um desejo ardente. Mas esse desejo precisa ser maior do que o medo, maior do que a opinião das pessoas, maior do que as experiências negativas do passado. Pense em uma águia. Enquanto ainda está no ninho, ela acredita que aquele pequeno espaço representa seu mundo inteiro, mas chega o momento em que precisa saltar, não porque sente segurança, mas porque foi criada para voar. Imagine se ela resolvesse permanecer no ninho pelo resto da vida. Estaria protegida, mas jamais descobriria a capacidade que Deus colocou dentro dela. Quantas pessoas fazem exatamente isso? Vivem dentro de um ninho emocional. Aceitam empregos que já não suportam. Mantêm relacionamentos que as enfraquecem. Abandonam sonhos por medo da opinião alheia. Trocam propósito por conforto. E aos poucos começam a acreditar que aquela pequena realidade representa tudo o que existe. Não representa. Existe muito mais esperando por você. Mas será impossível alcançar novos horizontes carregando antigas limitações. Napoleon Hill percebeu que praticamente todos os grandes empresários enfrentaram o mesmo inimigo. Não foi a falta de dinheiro, nem a falta de oportunidades. Foi a crença de que talvez não fossem capazes. A diferença é que eles decidiram agir apesar dessa voz. Walt Disney ouviu que não tinha criatividade. Thomas Edison realizou milhares de tentativas antes da lâmpada funcionar. Soichiro Honda viu sua fábrica ser destruída durante a guerra. Mesmo assim, continuou. O que essas pessoas tinham em comum? Elas se recusaram a transformar circunstâncias temporárias em identidade permanente. Esse talvez seja um dos maiores erros que alguém pode cometer. Confundir uma fase difícil com quem realmente é. Você pode estar passando por dificuldades financeiras, mas isso não significa que nasceu para viver na escassez. Pode estar enfrentando rejeições, mas isso não define seu valor. Pode ter cometido erros, mas eles não definem seu destino. Quando Deus olha para você, Ele não enxerga apenas sua situação atual. Ele vê o potencial que colocou dentro da sua vida antes mesmo do seu nascimento. Por isso, essa declaração possui tanta força. Quando você afirma, eu fui criado para crescer, não para viver limitado,
Você rompe lentamente as correntes invisíveis construídas durante anos de medo. Sua mente começa a procurar soluções, sua criatividade aumenta, sua coragem cresce. Você passa a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos. Isso não acontece por mágica, acontece porque sua percepção muda. E quando a percepção muda, o comportamento acompanha. Existe um detalhe que poucas pessoas percebem. Toda prisão começa primeiro dentro da mente, antes das grades aparecerem do lado de fora. A liberdade também nasce primeiro dentro da mente, antes de aparecer na realidade. É exatamente por isso que Napoleon Hill insistia tanto em alimentar diariamente pensamentos elevados, porque aquilo que domina sua mente acaba dirigindo sua vida. Então, sempre que o medo disser que você não consegue, responda com convicção: eu fui criado para crescer, não para viver limitado. Diga isso até que sua mente pare de discutir, até que seu coração acredite, até que suas atitudes comecem a refletir essa nova identidade. Porque pessoas transformadas por dentro inevitavelmente começam a construir uma realidade diferente por fora. E a terceira declaração talvez seja a mais difícil de praticar, mas também é uma das que mais aceleram a prosperidade quando finalmente passa a fazer parte da sua vida. Todo vídeo é produzido com dedicação para entregar o melhor conteúdo possível. Se você quiser fortalecer este projeto, pode fazer uma contribuição via Pix. Não importa o valor, toda ajuda conta. Gratidão por fazer parte desta comunidade. A terceira declaração exige coragem, porque ela obriga você a abandonar um hábito que destruiu o potencial de milhões de pessoas ao longo da história. Eu escolho agir com fé, mesmo quando ainda não vejo o resultado. Guarde essa frase. Repita diariamente, porque existe um princípio que Napoleon Hill ensinou durante toda a sua vida. Primeiro vem a decisão, depois vem a ação. Só então aparece o resultado. Mas a maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Ela espera sentir confiança para agir, espera o cenário perfeito, espera ter dinheiro suficiente, espera apoio, espera reconhecimento, espera certeza absoluta. Enquanto isso, a vida continua passando. Imagine um navegador atravessando um oceano durante a madrugada. Existe neblina, o mar está escuro, ele não consegue enxergar o destino. Mesmo assim, continua avançando. Por quê? Porque ele confia na bússola, não nos próprios olhos. A fé funciona exatamente dessa maneira. Ela é a bússola. Nem sempre você verá toda a estrada, mas verá o próximo passo, e esse próximo passo é suficiente. Foi exatamente isso que Napoleon Hill observou nos grandes realizadores. Eles nunca possuíam todas as respostas, possuíam apenas convicção suficiente para continuar. Thomas Edison não sabia exatamente qual tentativa faria a lâmpada funcionar. Mesmo assim, continuou. Os irmãos Wright não tinham garantia de que um avião conseguiria voar. Mesmo assim, continuaram. Coronel Sanders ouviu centenas de recusas antes que alguém acreditasse em sua receita. Mesmo assim, continuou. Todos tinham algo em comum. Eles caminharam antes das evidências. É exatamente isso que Deus espera de muitas pessoas. Que elas caminhem antes de enxergar completamente o caminho. Pense na construção de uma grande catedral. Durante anos, talvez décadas, trabalhadores levantam paredes sabendo que jamais verão a obra concluída. Mesmo assim, trabalham todos os dias. Cada pedra colocada possui um propósito. Cada detalhe faz parte de um projeto muito maior. Assim, também acontece com sua vida. Talvez hoje você esteja colocando apenas uma pedra, estudando um pouco, economizando um pouco, aprendendo uma habilidade, fazendo contatos, orando, persistindo. Nada disso parece grandioso isoladamente. Mas Deus enxerga a construção inteira. Você enxerga apenas o dia de hoje.
Por isso, nunca subestime pequenas ações repetidas diariamente. Napoleon Hill afirmava que o sucesso raramente acontece por causa de um único grande movimento. Ele nasce da soma de centenas de pequenas decisões corretas. É isso que transforma pessoas comuns em referências extraordinárias. Existe outro detalhe importante. A fé verdadeira não elimina o medo. Ela apenas impede que o medo tome as decisões. Você continuará sentindo insegurança algumas vezes. Continuará enfrentando dúvidas. Continuará encontrando obstáculos, mas eles deixam de controlar sua direção. Imagine um capitão conduzindo um navio durante uma tempestade. As ondas continuam existindo, o vento continua forte, a chuva continua caindo, mas nenhuma dessas coisas muda o destino da embarcação enquanto o capitão mantém firme o leme. É exatamente isso que essa declaração produz dentro da sua mente. Ela fortalece seu leme. Sempre que surgir uma dificuldade, diga para si mesmo: eu escolho agir com fé, mesmo quando ainda não vejo o resultado. Pouco a pouco, sua mente deixará de depender das circunstâncias para continuar avançando. Você aprenderá algo extraordinário. Os maiores milagres da vida normalmente começam quando tudo parece parado, porque é justamente nesse silêncio que Deus fortalece sua confiança. Enquanto muitos desistem por não enxergarem mudanças imediatas, aqueles que permanecem firmes continuam construindo o próprio futuro. Napoleon Hill costumava ensinar que a persistência é o teste final da fé. E talvez essa seja uma das maiores verdades sobre o sucesso. Quem continua andando quando ninguém acredita costuma ser exatamente quem mais tarde inspira multidões. A quarta declaração revela um princípio que separa definitivamente as pessoas que apenas sonham daquelas que realmente transformam a própria realidade. A quarta declaração é aquela que muda completamente a forma como você encara as dificuldades da vida. Talvez ela seja a mais desafiadora de todas, porque vai contra aquilo que nossos olhos enxergam. Ela diz: tudo o que acontece comigo está cooperando para o meu crescimento. Repita isso até que deixe de parecer apenas uma frase bonita. Repita até que se transforme em uma convicção. Porque existe uma diferença enorme entre sofrer e crescer. Nem toda dor produz evolução, mas toda evolução exige algum tipo de desconforto. Observe como Deus trabalha na natureza. O bambu japonês passa anos sem praticamente crescer acima da terra. Quem olha de fora acredita que nada está acontecendo. Enquanto isso, sob o solo, uma enorme rede de raízes está sendo construída. Quando finalmente rompe a superfície, cresce vários metros em pouco tempo. O crescimento rápido só foi possível porque a estrutura invisível já estava pronta. Quantas pessoas desistem justamente durante o período em que Deus está fortalecendo suas raízes? Elas olham apenas para aquilo que ainda não apareceu. Esquecem completamente daquilo que está sendo formado por dentro. Napoleon Hill percebeu exatamente esse padrão. Os maiores sucessos que estudou quase sempre nasceram logo depois dos maiores fracassos. Não porque o fracasso fosse bom, mas porque ele obrigava a pessoa a desenvolver capacidades que jamais aprenderia vivendo apenas dias tranquilos. Pense em um ferreiro. Antes que uma espada se torne resistente, ela precisa enfrentar o fogo. Depois, recebe golpes. Volta ao fogo. Recebe novos golpes. Novamente é resfriada. O processo parece agressivo, mas nenhum golpe acontece para destruir o metal. Cada martelada remove imperfeições. Cada aquecimento fortalece sua estrutura. Se a espada pudesse falar durante esse processo, provavelmente perguntaria: por que tanta dor? O ferreiro responderia: porque estou preparando você para suportar batalhas maiores.
Talvez Deus esteja dizendo exatamente isso para alguém que está ouvindo este vídeo. Você acredita que está sendo quebrado, mas talvez esteja apenas sendo fortalecido. Existe uma diferença enorme. Napoleon Hill ensinava que toda a adversidade carrega consigo uma vantagem equivalente ou até maior. Essa talvez seja uma das ideias mais poderosas de toda a sua filosofia, porque ela muda completamente a pergunta que fazemos diante das dificuldades. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Você começa a perguntar, o que essa situação está tentando me ensinar? Essa única mudança altera toda a direção da sua vida, porque pessoas comuns procuram culpados. Pessoas extraordinárias procuram aprendizados. Imagine dois homens perdendo exatamente o mesmo negócio. O primeiro passa meses reclamando, criticando, acusando outras pessoas. O segundo analisa tudo o que aconteceu, descobre onde errou, aprende, se prepara melhor. Poucos meses depois, cria algo ainda maior. A diferença nunca esteve na dificuldade, sempre esteve na interpretação. É exatamente isso que essa declaração fortalece. Quando você afirma diariamente, tudo o que acontece comigo está cooperando para o meu crescimento, seu cérebro deixa de procurar apenas problemas. Começa automaticamente a procurar possibilidades. Você percebe oportunidades escondidas, aprende mais rápido, recupera-se com mais facilidade e desenvolve uma característica presente em praticamente todos os grandes líderes estudados por Napoleon Hill: a resiliência. Não aquela resiliência que apenas suporta a dor, mas aquela que transforma cada dificuldade em combustível para crescer ainda mais. Existe um detalhe fascinante. As árvores mais fortes normalmente não crescem em lugares totalmente protegidos. Elas enfrentam vento, chuva, tempestades. E justamente por isso desenvolvem raízes profundas. As árvores que nunca enfrentam vento dificilmente criam a mesma resistência. O vento não era o inimigo. Era parte do treinamento. Talvez as tempestades da sua vida estejam fazendo exatamente isso, fortalecendo raízes que sustentarão uma prosperidade muito maior no futuro. Por isso, não despreze os processos. Não amaldiçoe as fases difíceis. Não conclua cedo demais que Deus abandonou você. Às vezes, o silêncio de hoje está preparando a resposta que sustentará os próximos 20 anos da sua vida. Continue firme, porque existe uma quinta declaração que reúne fé, ação e propósito de uma maneira capaz de transformar completamente a direção da sua caminhada. Se este vídeo agregou valor à sua vida, saiba que você pode apoiar este trabalho através de uma contribuição via Pix. Qualquer valor será muito bem-vindo e ajudará a trazer mais conteúdos de qualidade. Muito obrigado! A quinta declaração reúne tudo aquilo que Napoleon Hill ensinou sobre prosperidade e tudo aquilo que a fé nos ensina sobre confiança em Deus. Ela diz: eu sou responsável pelas minhas escolhas e Deus fortalece cada passo que dou na direção certa. Existe uma armadilha que prende milhares de pessoas durante anos. Acreditar que um dia tudo mudará sozinho, que a oportunidade aparecerá sem preparação, que a prosperidade chegará sem transformação, que Deus fará aquilo que cabe exclusivamente a elas fazer. Mas observe como Deus sempre trabalhou ao longo da história. Ele abre caminhos, entrega direção, concede sabedoria, fortalece o coração. Porém, o passo sempre pertence ao ser humano. Imagine um grande navio ancorado no porto. Ele foi construído para cruzar oceanos, suporta tempestades, carrega toneladas, possui motores poderosos, mas enquanto permanecer preso ao cais, jamais cumprirá seu propósito. Não importa o tamanho do sonho, se não houver movimento, não haverá destino. Napoleon Hill dizia que a fé sem ação produz apenas expectativa. E expectativa sem atitude acaba se transformando em frustração.
Foi exatamente isso que ele observou durante décadas, estudando homens de sucesso. Todos acreditavam, mas nenhum deles permaneceu parado. Eles oravam, planejavam, agiam, erravam, corrigiam, voltavam a agir. Enquanto muitos esperavam o momento perfeito, eles aperfeiçoavam o momento que tinham. Essa, talvez, seja uma das maiores diferenças entre quem apenas admira o sucesso e quem realmente o constrói. Existe um detalhe extraordinário. Quando uma criança aprende a andar, ela cai inúmeras vezes. Nenhum pai olha para aquela queda e conclui que o filho nunca conseguirá caminhar. Pelo contrário, cada tentativa é comemorada. Cada pequeno avanço mostra que o desenvolvimento está acontecendo. Com Deus acontece algo semelhante. Ele conhece suas limitações, conhece seus medos, conhece suas inseguranças, mas também conhece o potencial que colocou dentro de você. Por isso, muitas vezes, não espera a perfeição, espera disposição, espera movimento, espera coragem suficiente para dar o próximo passo. Napoleon Hill repetia constantemente que a indecisão destrói mais sonhos do que o fracasso. Porque quem fracassa aprende. Quem permanece indeciso nunca descobre do que seria capaz. Pense em uma semente. Ela jamais perguntará se existe garantia de que encontrará luz. Ela simplesmente rompe sua própria casca. Depois enfrenta a terra, empurra o solo, procura o sol. Tudo isso sem enxergar completamente aquilo que existe acima dela. Se permanecesse protegida dentro da casca, jamais se tornaria árvore. Às vezes, nossa zona de conforto é exatamente essa casca. Parece segura, mas também impede o crescimento. Por isso, essa declaração possui tanto poder. Quando você afirma, eu sou responsável pelas minhas escolhas e Deus fortalece cada passo que dou na direção certa. Você deixa de esperar que a vida aconteça e passa a participar dela. Você entende que Deus pode abrir portas, mas cabe a você atravessá-las. Pode colocar oportunidades diante dos seus olhos, mas cabe a você aproveitá-las. Pode entregar talentos, mas cabe a você desenvolvê-los. Essa compreensão elimina um dos maiores inimigos da prosperidade, a passividade. Você começa a estudar mais, planejar melhor, administrar melhor seu tempo, controlar melhor suas emoções, porque entende que cada pequena decisão está construindo o futuro que deseja viver. Napoleon Hill afirmava que o sucesso raramente nasce de uma única grande escolha. Ele é construído por centenas de pequenas decisões corretas, tomadas diariamente. É exatamente assim que uma grande muralha é construída. Um tijolo de cada vez, uma pedra após outra, até que, olhando para trás, ninguém consegue acreditar no tamanho da obra. Sua vida funciona da mesma maneira. As decisões aparentemente pequenas de hoje serão os pilares da prosperidade que você viverá amanhã. E agora chegamos à sexta e última declaração, talvez a mais profunda de todas. Ela não transforma apenas sua situação financeira, ela transforma sua identidade. Porque existe uma riqueza muito maior do que qualquer valor que possa existir em uma conta bancária. A sexta declaração é diferente de todas as anteriores, porque ela não fala apenas sobre dinheiro, não fala apenas sobre sucesso, ela fala sobre identidade. E quando a identidade muda, tudo muda junto. A sexta declaração é: eu já estou me tornando a pessoa que Deus sonhou que eu fosse. Repita isso olhando para si mesmo, mesmo que ainda existam contas para pagar. Mesmo que ainda existam problemas, mesmo que ainda existam portas fechadas, porque Deus nunca começa uma obra pelo resultado. Ele começa pela pessoa. Napoleon Hill ensinava que aquilo que uma pessoa acredita profundamente sobre si mesma acaba moldando todas as suas decisões. Se alguém acredita que nasceu para fracassar, encontrará motivos para desistir. Se acredita que nasceu para vencer, encontrará forças para continuar. A verdadeira batalha nunca acontece do lado de fora.
Ela acontece na identidade. Imagine um escultor diante de um enorme bloco de mármore. Para qualquer pessoa, aquilo é apenas uma pedra, mas o escultor enxerga uma obra-prima escondida ali dentro. Cada golpe do cinzel remove apenas aquilo que não pertence à escultura. Nenhum golpe é desperdício, nenhum corte é aleatório. Tudo possui um propósito. É exatamente assim que Deus trabalha. Cada dificuldade remove um orgulho, cada espera desenvolve paciência, cada decepção fortalece discernimento, cada desafio amadurece a fé. Enquanto você acredita que está perdendo partes da sua vida, Deus está retirando apenas aquilo que nunca fez parte da pessoa que Ele planejou. Napoleon Hill dizia que existe uma inteligência superior capaz de orientar aqueles que aprendem a ouvir sua própria consciência. Ele chamava isso de inteligência infinita. Muitos a compreendem como a ação de Deus, guiando pensamentos, decisões e oportunidades. Independentemente do nome, o princípio permanece. Existe uma direção disponível para quem aprende a silenciar o medo e fortalecer a fé. Mas existe uma condição. Você precisa parar de definir sua identidade pelos seus resultados atuais. Seu saldo bancário não define quem você é. Seu emprego não define quem você é. Os erros do passado não definem quem você é. Nem mesmo os fracassos mais dolorosos conseguem definir alguém que decidiu continuar caminhando. Deus olha para o destino. O ser humano costuma olhar apenas para o momento. Foi assim com José. Antes do governo, houve o poço. Depois veio a escravidão. Depois, a prisão. Quem observasse apenas aquelas fases concluiria que sua vida havia fracassado. Mas Deus já enxergava o governador que ainda não existia diante dos olhos das pessoas. Talvez isso esteja acontecendo com você. Você está avaliando sua vida pela fase, enquanto Deus já contempla a obra concluída. Napoleon Hill repetia constantemente que todo grande sucesso exige uma transformação equivalente da personalidade. Essa transformação começa muito antes da prosperidade aparecer. Ela começa quando você decide pensar diferente, falar diferente, agir diferente, viver diferente. É nesse momento que a abundância começa a encontrar espaço para permanecer, porque riqueza sem caráter desaparece, sucesso sem equilíbrio destrói, poder sem propósito corrompe. Mas quando prosperidade encontra uma identidade fortalecida por Deus, ela deixa de ser apenas dinheiro, ela se transforma em legado. É por isso que essa última declaração resume todas as outras. Quando você afirma: eu já estou me tornando a pessoa que Deus sonhou que eu fosse. Você deixa de viver perseguindo apenas resultados. Passa a perseguir crescimento. E quando o crescimento acontece, os resultados inevitavelmente aparecem. Talvez você tenha iniciado este vídeo procurando uma forma de prosperar financeiramente, mas percebeu que a verdadeira riqueza começa muito antes de chegar à conta bancária. Ela nasce dentro da mente, fortalece-se no coração, é sustentada pela disciplina, é guiada pela fé e floresce quando suas ações finalmente se alinham ao propósito que Deus colocou na sua vida. Agora quero fazer um convite. Se esta mensagem falou diretamente ao seu coração, escreva nos comentários uma destas frases: Deus está formando a minha melhor versão. Ou, minha prosperidade começa dentro de mim. Ou ainda, eu escolho crescer todos os dias. Sua mensagem pode fortalecer alguém que esteja enfrentando exatamente a batalha que um dia você também enfrentou. Se este conteúdo agregou valor à sua vida, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que unem os ensinamentos de Napoleon Hill com princípios espirituais capazes de transformar a forma como você pensa, decide e constrói sua prosperidade. E lembre-se sempre de uma verdade:
O maior milagre não acontece quando Deus muda as suas circunstâncias. O maior milagre acontece quando Ele muda você. Porque quando isso acontece, nenhuma oportunidade passa despercebida, nenhuma dificuldade consegue deter seus passos e nenhuma porta permanece fechada para sempre. Sua nova vida não começa quando tudo muda ao seu redor. Ela começa no instante em que você decide acreditar, agir e perseverar todos os dias. E esse instante pode ser exatamente agora.